Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24 ao versículo 29. Mesmo assentados, mas com certeza com profunda reverência à palavra de Deus, eu vou ler e os irmãos acompanham. Colossenses, capítulo 1, versículo 24 até o 29. A palavra do bom Deus diz assim, queridos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Deus bondoso, mais uma vez nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Louvamos o teu nome pelo privilégio, depois de louvarmos o teu nome, depois de participarmos do sacramento do batismo instituído pelo Senhor Jesus, e agora o privilégio de poder ouvir da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta verdade, esse mesmo Espírito consolador, maravilhoso, conselheiro, ele possa falar ao nosso coração, possa exortar a nossa vida, possa consolar se precisamos ser consolados, possa revigorar a nossa vida espiritual. O Senhor conhece as necessidades que temos, por isso colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho procurado fazer uma exposição da carta aos Colossenses. Às vezes, um domingo ou outro, eu prego um outro sermão, dependendo da situação da igreja. Mas eu estou procurando fazer uma exposição nesta carta. Já falei até aqui. E hoje nós vamos procurar expor um pouco desse texto. Hoje apenas uma parte dele. O texto ele é pequeno, mas ele é um texto muito profundo. Se eu fosse, de fato, compartilhar o que eu estou preparando, pode ter certeza que eu gastaria aqui em torno de 1 hora e meia. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas como a igreja ela não está preparada para isso, né, eu tenho procurado fazer umas divisões para ser mais objetivo e que a lição possa fixar na nossa mente e no nosso coração. Queria que a gente pensasse um pouco, nesse período que a gente está aqui, sobre as marcas de servir a Jesus Cristo. Paulo, numa das cartas, ele vai dizer que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo Jesus, né? Eu queria que você estivesse pensando sobre isso. As marcas do verdadeiro cristão que serve a Jesus Cristo. Queria que você pensasse um pouco comigo a esse respeito. O apóstolo Paulo, ele fala aqui de duas coisas nesse texto, né? Na carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, ele fala muito sobre isso. Sofrimento e alegria, queridos, parecem ser coisas mutuamente exclusivas. É quase inconcebível para a mente pós-moderna fazer essa conexão. Alegria e sofrimento. Paulo, ele é um cristão e não um masoquista, queridos, tá bom? Quando ele diz aqui, agora me regozijo nos meus o quê? Sofrimentos. Se você conhece o apóstolo Paulo, a vida dele, né, você vai ver que Paulo, depois de Cristo, foi um dos homens que mais sofreu por causa de Jesus.
Ele se entregou de maneira 100% a respeito de Jesus Cristo, né? Mas ele não era um masoquista. Ele não tem prazer no sofrimento, queridos. Agora, então, por que ele fala para a igreja dos Colossenses que ele se regozijava no sofrimento? Que sofrimento é esse que Paulo se regozija? Por que Paulo está sofrendo e mesmo assim ainda é feliz? Por que e por quem Paulo está sofrendo, queridos? São perguntas que eu creio que na breve pregação aqui você vai poder compreender um pouco sobre isso, que o próprio texto, inclusive, explica para nós. Primeira lição que o texto traz para nós, as marcas do servir a Jesus Cristo, mais especificamente aqui com o apóstolo Paulo, a primeira lição é que é um ministério de alegre sofrimento, que está aqui no versículo 24. O sofrimento de Paulo, queridos, primeiro, é por causa de quem? É por causa de Jesus Cristo. Não é por causa de uma doença, de uma enfermidade, não é aqui minimizar os problemas daqueles que passam doenças, algumas delas muito graves, não é isso, e não é isso que Paulo está falando, é bom você saber disso, tá bom? Paulo está aqui falando que ele sofre por causa de Cristo. O apóstolo Paulo escreve: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A teologia, queridos, da fé reformada, entende, interpreta e afirma que o sofrimento de Cristo chegou ao fim, mas seu corpo, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. Paulo não está dizendo aqui, queridos, que o sofrimento de Cristo para a salvação minha e sua, para a salvação daqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, Paulo não está dizendo aqui, que quando ele diz que ele preenche na sua vida os sofrimentos de Cristo, não está dizendo que Cristo não sofreu o suficiente, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a igreja de Jesus Cristo, ele faz parte da igreja de Cristo, e a igreja sofre, e ela vai sofrer, ela sofreu, sofre e vai continuar sofrendo por causa deste Cristo que é o Senhor da igreja. Você tem sofrido por causa de Jesus nos dias de hoje? Onde você trabalha? Qual é o seu sofrimento que você tem por causa de Cristo? Na academia, há muitos irmãos que estudam aqui, que é uma bênção. Qual o sofrimento que você tem tido por causa de Jesus? Aonde você trabalha? Queridos, é esse contexto que Paulo está dizendo. Há muitos irmãos nossos que nós não conhecemos, creio que nessa vida aqui nós nunca vamos conhecê-los, porque não moram no Brasil, estão sofrendo arduamente, profundamente por causa de Cristo, estão sendo mortos, estão sendo perseguidos como se fossem cachorros, animais. Pastor, onde você ouviu isso? Onde é que você ouviu esse negócio aí? Eu quero ver. Eu tenho falado aqui, quando eu toco nesses assuntos, entra no site Portas Abertas. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Se você largar um pouco o WhatsApp, e você entrar na internet, e você entrar em alguns sites sérios, responsáveis, porque isso na mídia você nunca vai ver, meu irmão. Você não vai ver isso e nem outras coisas a respeito de Cristo. Você vai ver o que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Agora, há cristãos, nenhum nem dois, que estão sofrendo arduamente pela fé que tem em Cristo Jesus, e literalmente estão sendo mortos, estão sendo torturados de uma maneira muito profunda. Há mais de 40 países, meu irmão, sabe o que é isso? Falar isso num país como o nosso, que tem uma liberdade além da conta a respeito de religião,
e de muitas outras coisas, fala isso aqui, parece que estamos falando uma língua totalmente estranha. Talvez é por isso que você não dá muito valor quando se fala sobre isso. Paulo viveu isso, meu querido irmão. Os judeus queriam matá-lo. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber isso. Eles tinham um ódio, os judaizantes, porque eles queriam que os gentios, aqueles que não eram judeus, que creram em Jesus Cristo, tinham que praticar a lei de Moisés. E Paulo disse: não, não pode, está errado. Jesus Cristo já cumpriu. Não temos que fazer mais nada, é só crermos, e é isso mesmo. Crermos e vivemos aquilo que cremos, segundo a palavra de Deus. A carta aos Gálatas é muito clara sobre essa questão. Agora, Paulo sofreu muito, tanto é que os judaizantes queriam matá-lo, literalmente. Chega um ponto que, como um bom romano que ele era um cidadão romano, ele apela para Roma, para César. Interessante que isso é até uma profecia bíblica, porque quando Cristo o chamou para ser apóstolo, Jesus disse para Ananias: fala para esse homem o quanto eu vou mostrar para ele, o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Ele vai pregar para todo tipo de pessoas, inclusive para os reis, para os imperadores. Foi isso que Paulo fez. Talvez isso não tenha passado na mente naquele momento de Paulo, quando ele disse que ele apelava para César. César era o nome para imperador, né, queridos? Provavelmente era Nero. Eu apelo para César. Ele conhecia muito bem a lei onde ele vivia. Tanto é que os soldados romanos se assustaram quando ficaram sabendo que ele era romano e ele estava sendo julgado de maneira sem prova. Mas isso tudo era planos de Deus para que de fato ele fosse lá durante o julgamento, ele falar a respeito da beleza da ressurreição de Cristo Jesus, o que Jesus Cristo fez. Então Paulo, quando ele fala aqui de que agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, quem é este vós aqui no texto? A igreja. Eu me alegro por isso. Agora, Paulo vai muito mais além dessa questão, queridos. No céu, o cabeça da igreja sente o sofrimento do seu povo. O cabeça da igreja é Cristo, queridos. Paulo suportava a sua parcela de aflições como outros o fariam depois dele. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Jesus fala isso lá em Mateus 10, verso 24. Nem o servo maior do que o seu senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, queridos, pode ter certeza que ele perseguirá a igreja, está perseguindo e vai continuar perseguindo até a volta de Cristo Jesus. Os apóstolos se alegravam por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 5, verso 41. Um cristão não deve sofrer como um ladrão ou malfeitor, queridos. Quem é que fala sobre isso? O apóstolo Pedro. Você vai ler lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 15 e verso 16, quando Pedro fala: se vocês estiverem sofrendo por causa de Jesus, vocês têm que se regozijar, porque vocês não estão sofrendo como ladrões, como assassinos, mas porque vocês amam a Jesus Cristo. Então se alegrem. Um cristão não deve sofrer como um ladrão ou malfeitor, mas se sofrer por amor a Cristo, receberá por isso recompensas especiais. Todo o Novo Testamento fala sobre essa questão, queridos. Os sofrimentos de Cristo, a que Paulo faz menção aqui, queridos, não corresponde ao seu sofrimento expiatório. Esse foi completo, cabal, e não pode ser completado. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para a salvação do homem foi de uma vez para sempre. Você não precisa sofrer para ganhar a salvação. Você não precisa fazer boas obras para ir para o céu, ou para ter a vida eterna, ou para receber Jesus Cristo, como alguns chamam.
Porque Jesus Cristo já fez aquilo que você e eu jamais teria e teremos condições de fazer, queridos. O presbítero Sérgio leu aqui na liturgia Lamentações de Jeremias capítulo 3. O livro chama Lamentações porque realmente é um livro muito difícil. Lamentações do profeta Jeremias. Por que Lamentações? Quem já leu o livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, que fica depois do livro de Isaías, esse homem sofreu demais por causa do amor a Deus, queridos. As pessoas queriam algumas vezes matá-lo. Ele só não morreu porque Deus não permitiu. Algumas vezes foi jogado em cisternas, cheio de lama, e ficou lá. Então, o texto de Lamentações de Jeremias, quando você lê, você precisa ler juntamente com o livro do próprio profeta Jeremias, para você poder entender. É por isso que ele chega à conclusão: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, não aquilo que me faz sofrer, não. E uma das coisas bonitas que ele fala no livro de Lamentações, que o presbítero leu aqui, é de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, se estamos vivos hoje, se estivermos vivos amanhã, não esqueça, pela misericórdia de Deus, em Cristo Jesus, nunca esqueça isso. Russell Shedd diz que essas são as aflições relacionadas ao testemunho cristão. As aflições de Cristo transbordam em nossa direção, queridos. Essa interpretação é apoiada nos seguintes textos que eu vou ler aqui para os irmãos. Mateus capítulo 10, verso 25 diz assim: se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais aos seus domésticos. Beelzebul, que é o diabo, viu, queridos? É Satanás. É quando os fariseus, eles falaram para o próprio Jesus que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios. Quem é o maioral dos demônios, segundo a Bíblia? Satanás, a antiga serpente, diabo, dragão. Isso é blasfêmia. Por isso que Jesus depois vai dizer que toda palavra injúria contra Jesus será perdoada, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. O que é isso? É você jogar aquilo que é de Deus para os demônios. Isso é blasfêmia. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu nunca fiz isso. Não vai fazer mesmo não, meu irmão, porque o Espírito Santo não lhe permite fazer isso. Porque tem crente que fica com medo, né? Ih, pastor, será que eu já blasfemei? Talvez antes de ser crente em Jesus, sim. Mas depois que você nasceu de novo, pela obra do Espírito Santo na sua vida, pode ter certeza que nunca você jamais fez isso, porque o Espírito Santo não lhe permite. Mas, amados, um outro texto que vai dizer para nós é o seguinte, Marcos capítulo 13, verso 13: vocês serão odiados por todos os homens, por causa do meu nome. João capítulo 15, diz assim: vocês serão odiados por todos os homens. Se o mundo os odiar, saibam que me odiou antes de odiá-los. Mas eles lhes farão todas essas coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Um outro texto lá em Atos capítulo 9: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem está perseguindo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 5: as aflições de Cristo transbordam até nós. 2 Coríntios capítulo 1, verso 10: levando sempre no corpo a morte de Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 17: trago no meu corpo o quê? As marcas de Jesus. É esse sofrimento que Paulo está se referindo, por causa de Cristo. Então, queridos, Tiago vai dizer na sua carta de que nós devemos nos alegrar pelas provações que nós passamos.
Interessante, é a mesma linguagem do apóstolo Paulo. Como que eu posso me alegrar nas provações, queridos? Como Paulo pode se regozijar em meio ao sofrimento, queridos? Duas respostas, biblicamente falando. Primeira delas, ele está sofrendo por amor a Cristo. Segundo, Paulo sabia quem que está por trás de todo o sofrimento, quem está no controle, quem está no comando. Paulo vai dizer para a carta aos Efésios, quando ele escreve: eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Quando você lê a carta aos Efésios, quando você lê a história da carta aos Efésios, Paulo estava onde? Quando escreveu essa carta? Estava preso. Ele não começa a carta, ele não fala da carta aos Efésios, dizendo: eu, prisioneiro de César, estou aqui sofrendo, coitado de mim. Não. Eu, prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele está ali com esse propósito. Lembra que ele levou uma pessoa, quer dizer, uma delas, né? Onésimo. Paulo estava preso, mas Deus colocou Onésimo exatamente na cela onde estava Paulo. E Paulo fez o que com aquele homem? O levou a Cristo Jesus, ao ponto de escrever uma carta para o seu senhor, Filemão, dizendo para Filemão: Filemão, eu não vou exigir para você receber Onésimo, eu até poderia fazer isso, mas eu vou pedir em nome do amor: receba esse homem como um irmão em Cristo, não como um escravo. Difícil. Nós não sabemos porque porque Onésimo foi preso. Fez alguma coisa grave para o seu senhor Filemão. Por isso foi preso. E a prisão, Deus teve um propósito: de levar esse homem à salvação em Cristo Jesus. É por isso que Paulo se alegra pelo sofrimento, queridos, de levar pessoas ao Evangelho, à razão, conhecer a Jesus Cristo, serem salvas. A segunda lição, queridos: um ministério de serviço. Você vai ver o verso 25 ao verso 27. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Um ministério de serviço, queridos. Como um servo fiel, Paulo se destacou em 3 aspectos no seu ministério. Primeiro aspecto, queridos: Paulo foi um ministro da igreja de Cristo, como ele diz aqui. Paulo era um servo. A palavra servo aqui tem a ver com a palavra diácono de Cristo, mas também servo da igreja, ou seja, servo de servos. Ele era um conservo. Paulo nunca se julgou melhor do que ninguém, queridos. Você vê isso nas suas cartas. Ele nunca se julgou melhor do que ninguém. Hoje mesmo, o presbítero Fernando, dando a aula da escola dominical, falou alguma coisa sobre isso, né? Citando alguns textos da primeira carta aos Coríntios, nós estamos estudando, ele falando de que nós devemos considerar, falando a respeito de Filipenses, desse texto, considerar o quê? O outro maior do que você. É você, irmão em Cristo, você, irmã em Cristo, é você considerar o seu irmão, que ele é muito maior do que você. Há coisas que Deus deu a ele e não deu a você, pode ter certeza disso. Então considere, isso tem a ver com humildade, tem a ver com intimidade com Deus, tem a ver com dependência de Deus para com Deus, queridos. Ou você, quando vê um irmão que é melhor do que você, ou maior do que você fringe a testa, vira o olho
e faz assim. Não estou nem aí, querendo saber. Isso não é Cristo não, queridos. Louve a Deus pela vida do seu irmão, que sabe coisas que você não sabe. Pode servir a Deus numa área que você não tem como servir, porque Deus não te chamou para esse ministério, para esse tipo de serviço. Louve a Deus por isso. Ah, mas eu sou doutor, pastor. Me desculpe quem é doutor aqui, tá bom? Não estou criticando você não, tá bom? É que tem pessoas que são assim, queridos. Tem pessoas que têm um diploma debaixo do braço, acha que é o dono da cocada branca, não pode falar outro nome, né? Se eu falar esse outro nome, estou perdido, né? Mas você sabe o que falei, o que significa. Queridos, Paulo, ele é um servo de Cristo Jesus, e ele sofria por causa disso. Ser ministro, queridos, não é um posto de honras humanas, mas um campo de serviços aos santos. Ser ministro de Cristo não é ser reverenciado e bajulado pelos homens, mas estar a serviço de Cristo e dos homens. Toma muito cuidado quando você fica bajulando demais, viu, alguém? Toma cuidado com isso. É muito perigoso para quem recebe e para quem o tempo todo está bajulando. Toma cuidado com isso. Não estou dizendo que isso não deve fazer. Isso é bom. Honra quem honra. Mas trabalha no seu coração primeiro. Por que você está fazendo isso? Qual a razão que você está fazendo isso? O que é que está por trás disso? Mas cuidado. Ele não se abastece, isso é Paulo, não se abastece do rebanho, mas serve ao rebanho. Ele não faz da igreja um campo de exploração para o enriquecimento pessoal, como muita gente está fazendo hoje. Muitos apóstolos que dizem que são apóstolos estão fazendo isso hoje. Alguns estão ficando realmente muito ricos, com a famosa chamada teologia da prosperidade. Exploram a boa fé das pessoas, exploram o sofrimento das pessoas. Então toma cuidado com isso, queridos. Ser servo de Cristo não é isso, é outra coisa. Segundo a lição de Paulo, um ministério de serviço, primeiro porque ele serve a igreja. Segundo, ele vai dizer no verso 25, que ele é um mordomo, queridos. A palavra aqui é a palavra oikonomia. Não tem nada a ver com economia não, tá bom? A palavra oikonomia significa mordomo. É aquele que administra. Lembra da história de José do Egito? Lá no Potifar? Potifar gostou tanto dele, viu que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Potifar colocou ele para gerenciar tudo na sua casa. Foi um mordomo, que depois a mulher dele, infelizmente, fez o que não devia ter feito, né? Mas depois recebeu o justo juízo de Deus. O mordomo também era responsável por suprir as necessidades dos outros, empregados ou escravos. As exigências impostas ao mordomo eram fidelidade e prudência. Paulo era o mordomo da palavra de Deus, queridos. Por isso que quando no livro de Atos, lá no capítulo 7, né, Paulo não havia se convertido a Jesus Cristo ainda, mas lembra que há um grupo de irmãos em Cristo que reclama para os apóstolos que as suas viúvas não estavam recebendo o pão diário, isso é a cesta básica, para que você possa compreender. E elas reclamaram isso, com razão, dentro do contexto você vai ver isso, porque elas estavam passando necessidade. Qual foi a decisão da igreja dos apóstolos? Escolham 7 homens íntegros, fiéis a Deus, que têm um caráter da palavra de Deus, de Cristo Jesus. Escolha esses 7 homens, para que sirvam as mesas, é uma expressão bíblica para diácono. E nós vamos continuar orando e pregando a palavra de Deus, porque essa não é a nossa função. Deus está o quê? Direcionando a igreja para situações orgânicas e sérias de organização, porque o Deus que nós cremos não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. E aqui, amados,
Paulo, ele está dizendo de que ele é uma pessoa que estava providenciando aquilo que a igreja precisava. O mordomo não podia acrescentar nem retirar nenhum alimento do cardápio. Cabia sim a ele balancear a dieta para que a família recebesse todos os nutrientes necessários. Paulo, como mordomo, estou falando sobre isso, queridos, porque esse era o papel do mordomo no Novo e no Antigo Testamento. E Paulo, ele é um mordomo, mas qual é a função de Paulo como mordomo? Além de servir a igreja, além de ser servo de Cristo, ele era um mordomo, é aquele que ia na palavra de Deus, buscava o alimento e transmitia esse alimento para a igreja de Cristo Jesus. É o que ele está fazendo com essa carta. É o que você recebe na palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, queridos. Quando você medita, quando você ora, quando você lê, o Espírito Santo vai atingir o seu coração, a sua mente, para que você cresça, para que você amadureça. Você vai tirar da palavra de Deus o alimento espiritual. Terceira parte do ministério de Paulo, além de ser da igreja, servir a igreja e Cristo, além de ele ser mordomo, Paulo, ele era um proclamador do quê? Do mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse, queridos? Paulo, interessante, Paulo usa muito essa expressão nas suas cartas. Mistério que estava o quê? Oculto. Paulo não está falando aqui de gnosticismo, nada disso. Mas está falando do mistério que estava oculto e que, pela providência de Deus, ele enviou Jesus Cristo, que deixou de ser mistério. Jesus Cristo é mistério ainda hoje, queridos? Para a sua vida, não. Para a sua vida, ele não é mistério. Se for mistério, aí você precisa analisar com mais clareza as Escrituras nesse sentido. Mistério aqui é segredo, meu amado. Jesus é segredo para você? Não. Você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, meu querido. O Espírito Santo habita em você. Então deixou de ser mistério. Mas para aqueles neste mundo caótico que estamos vivendo, ele é um mistério, queridos. Essa é uma das razões que eu e você, como parte da igreja de Cristo, precisamos pregar o evangelho, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, queridos, porque para a sociedade sem Deus, ele é cego espiritualmente, é um mistério, e esse mistério só pode ser pregado pela igreja. É isso que Paulo está dizendo para a nossa vida. Você tem feito isso com a sua vida? Você tem anunciado esse mistério com a sua própria vida? As pessoas estão vendo em você, caramba, que pessoa legal essa pessoa, o que ela tem de diferente? Eu preciso saber o que é isso. Lá onde você trabalha, como você trabalha. Amados, eu falo o tempo todo isso aqui, queridos. Não esqueça que as pessoas estão lendo a sua vida. Nunca esqueça isso. As pessoas sabem que você está vindo na igreja todo domingo, toda semana. Elas sabem disso. Por isso que quando esse seu amigo, sua amiga passa por um problema e sabe que você é crente em Jesus, o que ela fala com você? Dá para você orar por mim, pela minha família? Nós estamos passando um problema muito sério. Aí é o gancho precioso que nós temos para falar da preciosidade de Jesus, desse mistério. Eu sou assim por causa de Jesus, o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Queridos, o texto aparentemente parece muito difícil, mas não é. O que é preciso é nós, de fato, olharmos com os olhos e com os óculos do nosso Deus. E por último, Paulo é um proclamador do mistério de Deus.
Russell Shedd diz que nas religiões de mistério, o segredo ou mistério era o rito de iniciação pelo qual o novato ingressava em união com Deus, com o Deus patrocinador da religião. Eu não vou mencionar alguns nomes, porque o culto está sendo transmitido, pois a gente entra em situações desnecessárias, tá bom? Eu tenho procurado ser muito prudente quando eu falo aqui. Mas há algumas religiões que de fato são religiões de mistérios. Há algumas filosofias, algumas seitas que na verdade são filosofias de vida, que para a iniciação as pessoas precisam pagar determinados valores. Às vezes não são valores altos, são valores baixos, porque se você não pagar esse valor, você não vai subir de determinado degrau, e assim por diante. São mistérios. Agora, a Bíblia só vai deixar de ser mistério para nós, queridos, de ser segredo para nós, quando o Espírito Santo quebrantar o ser humano, quando o Espírito Santo nos humilhar e mostrar para nós, como mostrou para o apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? Muita gente nesse país, queridos, muita gente nessa cidade de Porto Alegre, muita gente no Rio Grande do Sul, precisa conhecer e saber quem é este Jesus, e só vão saber por intermédio da igreja dele, de Cristo Jesus. Por isso que Jesus criou a ordem, lá em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo. Amados, a conclusão é a seguinte: primeiro, Paulo designa uma razão pela qual se sente jubiloso em seus sofrimentos, porque ele é nesta ação um parceiro de Cristo, e nada mais feliz se pode desejar do que esta parceria de pregar, proclamar Jesus Cristo. Segunda conclusão, ele apresenta ainda uma consolação comum a todos os santos, que em todas as tribulações, especialmente até onde sofriam algo por causa do Evangelho, são participantes da cruz de Cristo. O que Jesus falou sobre isso? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Terceira conclusão, queridos, a fim de cumprir a palavra, ele declara o propósito de seu ministério, para que a palavra de Deus seja eficaz, como de fato é, quando recebida com obediência, pois esta é a excelência do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois ainda que a pregação por si só, seja qual for o resultado, queridos, é o cumprimento da palavra, contudo, é o fruto que por fim revela que a semente não foi semeada em vão. É aquilo que o profeta Isaías diz: palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela vai prosperar para aquilo que Deus a designou. Então, todas as vezes que você pregar o Evangelho, seja pela sua vida, seja pela sua palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, pode ter certeza que Deus vai cumprir o propósito dele. Amém?